Olá pessoal, vou deixar aqui uma palavra de ânimo em relação aos tempos que nós estamos a viver. São tempos diferentes, são tempos difíceis. Creio que quase todos estão de quarentena, acredito que algumas pessoas ainda estão a trabalhar, mas é muito importante nós isolarmos, é muito importante nós tentarmos cumprir essa quarentena ao máximo. Porque essa é uma nova forma que nós temos de mostrar às pessoas que nós as amamos. É a forma que nós temos de mostrar às pessoas que nos estão próximas que nós as amamos. Sei que muitos de vocês estarão, se calhar, longe das namoradas, longe dos amigos, muitos até longe dos pais ou longe dos filhos, sem poder aproximar, sem poder ter algum contacto físico, mas esse cuidado é a maneira que nós temos para proteger e cuidar dessas pessoas. Ao cuidarmos de nós, estamos a cuidar deles, eles a cuidarem deles, estão a cuidar de nós. Então, vamos seguir firmes e fortes nessa situação, sem vacilar, porque o propósito é exatamente esse. Nós ajudamos uns aos outros, estaremos a ajudar toda a gente. Outro ponto que eu queria falar tem a ver com o facto de nós estarmos isolados, não quer dizer que nós tenhamos de estar sozinhos. É uma maneira de nós podermos continuar a ajudar outras pessoas. Eu estou muito orgulhoso daquilo que a Igreja tem feito através do WhatsApp. Procura de outras pessoas, manter em contacto, perceber quem está, quem não está, perceber quem precisa de ajuda, quem precisa de algo e estar presente. O facto de nós não estarmos isolados não quer dizer que nós não tenhamos de estar presente. Então eu quero incentivar exatamente a isso. Vamos olhar à nossa volta, vamos perceber-nos de algum jovem, de alguma pessoa que tem estado ausente, que não tem dito nada, e vamos procurar por essa pessoa. Outra coisa que é super importante é cuidarmos da nossa saúde mental também. O facto de nós estarmos sozinhos é uma situação tão nova e com tantas notícias tristes e pesadas todos os dias, é normal que o nosso ânimo e o desânimo venha. Então, se nós precisamos de falar, precisamos de desabafar com alguém, se precisamos de contar coisas que estamos a pensar e que estamos a sentir, vamos procurar por alguém, vamos procurar por ajuda. Há linhas de apoio que nós podemos procurar, há pessoas que nós temos da nossa volta que são de confiança, com quem nós podemos falar, e vamos fazer isso, vamos animar-nos uns aos outros, vamos contar histórias uns aos outros, vamos buscar-nos uns aos outros. E é tão bom vivermos numa altura em que temos telemóveis, temos smartphones, em que podemos fazer videochamadas, em que podemos, através das redes sociais, procurar contar histórias positivas e abençoar a vida das pessoas, e isso muitas vezes vai fazer a diferença. Então vamos estar, apesar de isolados, vamos estar presentes na vida uns dos outros. E eu queria terminar com o seguinte: apesar de tudo isso que nós estamos a passar, Deus continua a ser Deus. Deus vai continuar a ser Deus depois disso que nós passarmos. Deus não é só Deus quando as coisas estão a correr mal, nem é Deus quando as coisas estão a correr bem. Não é só Deus quando as coisas estão a correr bem, nem é só Deus quando as coisas estão a correr mal. Deus é Deus durante todo esse processo. Por isso vamos continuar a buscar a Deus, acreditando sempre que Ele é galardoador daqueles que o buscam, como dizem em Hebreus 11:6. É necessário que nós tenhamos fé que Ele existe. Mas essa fé não pode ser uma fé apenas num Deus que é indiferente, que é um Deus que existe e está ausente de tudo isto, mas não, Ele é um Deus presente, é um Deus que vai nos galardoar, é um Deus que essa passagem mostra que Ele é um Deus bom por causa disso. Então, Deus continua a ser bom. Não só apenas nas nossas expectativas, daquilo que nós achamos que já devia ter acontecido ou daquilo que vai acontecer, mas com certeza de que, independentemente daquilo que aconteça, Ele é Deus e Ele é bom. Eu quero deixar-vos com essa palavra, Hebreus 11:6. Deus abençoe. Olá a todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora a que estiverem a visualizar esta partilha. Mas hoje gostava de partilhar convosco alguma coisa sobre que já há muito tempo que pensei em fazer na minha vida, que é escrever um livro. Se calhar alguns também pensaram, mas se calhar como eu não tiveram tempo, ou achavam que não tínhamos tempo. E agora, se calhar, como muitos de vocês estou a trabalhar a partir de casa, se calhar consegui fazer uma melhor gestão do tempo. E, por tal, tendo já a ideia de escrever o livro, tenho, efetivamente, também já o título. Muitos começam pelo livro, eu começo pelo título. O título do livro vai ser AC/DC. Ou, para muitos, já pensando em inglês, AC/DC. E, se calhar, alguns pensando em AC/DC, estão a pensar já numa banda rock que existiu nos anos 70 e que se manteve durante muitos anos sempre, vinda da Austrália, mas uma banda rock, e que eles tinham essencialmente, mais ou menos todos eles, este visual, malta assim cheio de cabelo e tal. O que acontece é que exatamente também no meu título do livro, claro, AC/DC ou AC/DC
para mim o título quer dizer antes cabeludo e depois careca. É este que vai ser o tema do meu livro. As minhas filhas já perguntaram, porque na capa irá ter o AC, o antes cabeludo, com cabelo. Eles dizem, pai, tu já tiveste cabelo? Sim, já. Eu já tive cabelo. E na contracapa terá o depois careca com a biografia. Esta é uma ideia como tantas outras, mas isto, claro, alguns de vocês estarão a perguntar, mas a CDC também quer dizer antes de Cristo e depois de Cristo. Claro que sim. É isso, é o paralelismo que quero efetivamente fazer e compartilhar um pouco convosco. É verdade que a própria história, se alguém pusesse em causa a existência de Jesus, Jesus marcou a história. Antes de Cristo, depois de Cristo, vivemos no ano 2020, depois de Cristo, isso é inegável. Mas acima de tudo, para nós, como cristãos, o que na nossa vida conta efetivamente também é o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. E o que é que acontece? O que é que isto quer dizer na prática? Depois de Cristo. É quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, deixamos que Ele passasse a conduzir a nossa vida e, acima de tudo, a confiar nele todo o nosso futuro, mesmo que sejam elas as circunstâncias que sejam. E é uma coisa engraçada quando pensamos em ACDC e vem à minha memória que temos muitos impactos na nossa vida ACDC. Um deles, muita gente vive com ele no dia-a-dia e não lhe dá, se calhar, muito devido valor, que é o antes do café e depois do café. Há muitas pessoas que só depois do café é que conseguem funcionar, dizem eles. Portanto, um ACDC que às vezes não valorizamos muito. Mas, acima de tudo, hoje temos outro impacto, que é o que todos estamos a viver, que é o antes do Corona, ou Covid-19, e depois do Corona, depois do Covid-19. Fazendo aqui também um paralelismo com este ACDC. Isto para vos dizer que nós já vivemos o antes, estamos neste momento a viver o durante. Também é de, mas é o durante. E todos queremos e ansiamos pelo depois, mas alguns anseiam efetivamente com alguma ansiedade e até com algum medo da doença e alguma situação. E isto são às vezes os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos colegas e até às vezes os nossos familiares. Mas faz parte e depende de nós também trazermos a esses alguma coisa que os faça tranquilizar. Uma palavra, um telefonema, seja nas redes sociais, seja através de mensagem, da maneira que o fizeres, não importa. Mas importa que efetivamente tragas esse conforto. Conforto esse e essa segurança que nós temos em Jesus. E nesse sentido, gostava de deixar um versículo que a Bíblia é muito clara quando fala as coisas. E Romanos 8,37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E quem nos amou efetivamente foi Jesus Cristo. É o nosso depois. E é isso que nós todos ansiamos, que todo este tempo que estamos a viver passe, mas passe com algum benefício para cada um de nós. E nesse sentido, o que eu desejo para vocês é que Deus vos continue a abençoar. Vos continue a abençoar muito, quer antes desta conversa, quer depois da conversa. Até à próxima. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem convosco. Eu também estou bem, graças a Deus. Eu vim trazer essa mensagem a pedido do pastor João, que me desafiou para trazer uma mensagem de esperança e de fé para esse tempo. E queria partilhar com vocês algo que está no meu coração. Todos nós estamos a viver um tempo diferente, um tempo que nós não estávamos habituados, que nunca se viveu na nossa geração. Essa é a verdade, não é? E nós não sabemos muito bem aquilo que vamos fazer, na verdade, com o tempo que está neste momento a sobrar na vida de muitos. Estamos com tempo ociosos, sem fazer nada, e muitas das vezes gastamos esse precioso tempo nas redes sociais, nos telemóveis, nos jogos, vendo filmes e séries, etc. E queria desafiar a vocês para aproveitar esse tempo tão importante, para tirar pelo menos, para além da vossa meditação diária que vocês têm na presença de Deus, para além do vosso tempo devocional que vocês têm com Deus, tirar esse tempo em prol daqueles que estão também sofrendo. Tira um tempo extra para estar na presença de Deus, para orar por aqueles que estão numa cama, num leito de sofrimento, de dor, sem poder ter contato com a sua família. Aqueles que estão realmente ali isolados, sem ter ninguém, não pode receber uma visita.
Vamos ter uma atitude empática e colocar na pele dessas pessoas aquilo que elas estão vivendo, aquilo que elas estão passando. E vamos orar por essas pessoas, para que Deus conforte o seu coração, traga algum alento à sua dor, tire a tristeza que está no seu coração, o medo, a angústia que assola aquelas pessoas. E vamos orar por essas pessoas, orar também pelos familiares dessas pessoas, pessoas que estão perdendo seus pais, os seus avós, seus familiares. É muito triste, pessoal, é mesmo muito triste nós estarmos a perder os nossos familiares. Toda a gente aqui já perdeu alguém. Portanto, vamos orar por essas pessoas para que Deus possa confortar, consolar o coração delas, trazer a alegria de volta àquele coração. E vamos orar por aqueles que estão neste momento a sofrer desse mal, porque o nosso Jesus, ele tem poder para curar também o Covid-19. Portanto, vamos orar por eles. E é essa a mensagem que, no fundo, venho trazer para vocês. Oremos um pelos outros. Vamos também aproveitar esse tempo, aquilo que o Armando falou outro dia, para contactar aqueles que estão sozinhos, moram sozinhos. Vamos aproveitar o nosso tempo para entrar em contato com essas pessoas também. Vamos orar por eles, vamos telefonar, dar uma palavra de conforto, de consolo, dizer apenas um olá, eu estou aqui, precisa de alguma coisa. Isso também é importante na nossa comunidade cristã, na nossa família cristã. E é essa palavra que eu queria deixar para vocês. Um beijinho grande, com muita saudade, e em breve estaremos todos juntos em nome de Jesus.
Boa noite, bem-vindos à família CCVA Lisboa. Se é a primeira vez que nos estão a acompanhar, digam-nos, por favor, de onde estão a acompanhar esta reunião. Se já costumam estar connosco habitualmente, então bem-vindos mais uma vez. E é um prazer para nós podermos ter mudado o formato desta reunião e podermos estar juntos, mais uma vez, a glorificar a Deus. Todos juntos, embora online, mas todos com o mesmo coração e com o mesmo propósito. Vamos louvar a Deus nesta noite e vamos ouvir o que o pastor João preparou para partilhar connosco. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Desde eu respirar, sopraste a tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. E tu tens sido tão, tão bom para mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só para me encontrar. Não posso comprar, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar.
Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Boa noite, aqui estamos nós para mais uma sexta-feira, para juntos podermos estudar a Palavra de Deus. Tenho dedicado as 2 últimas sextas-feiras a falar sobre um tema que é pertinente e que, devido à situação que nós estamos a viver e em toda a humanidade, com o Covid-19, tenho ouvido muitas vezes pessoas dizerem este é um sinal do fim, e estamos a viver o fim dos tempos, buscarem com muita frequência o Evangelho segundo São Mateus no capítulo 24 para sustentar as suas afirmações. E achei por bem estudarmos juntos a Palavra de Deus. Então, há 2 sextas-feiras atrás, nós falámos um pouco acerca dos últimos dias, e quando nós falámos acerca dos últimos dias, vimos vários versículos da Palavra de Deus para entender que os últimos dias começaram com o nascimento ou aparecimento do Filho de Deus para efetuar a nossa redenção. E também estudamos vários versículos que mostram que o povo, os apóstolos e aquela primeira geração de cristãos estavam a viver os últimos dias da velha aliança, ou da era da velha aliança, e que eles estavam prestes para entrar numa nova aliança. Então eles estavam vivendo os últimos dias. Não vou estar a repetir, as mensagens estão gravadas, elas podem ser vistas aqui no site, no Facebook da igreja. Então será fácil para todos aqueles que estiverem interessados voltarem um pouquinho atrás e seguirem essa mensagem. Nós estudamos com clareza aquilo que entendemos ser os últimos dias e que começaram naqueles tempos. Tive o cuidado de afirmar, porque muitas vezes quando falamos este tipo de coisas, somos muitas vezes interpretados de uma forma errada, dizendo que nós não acreditamos que Jesus vai voltar, ou que nós não acreditamos que são de facto os últimos dias. Deixem-me mostrar de uma forma bem clara a minha posição. Para mim, os últimos dias, não é para mim da interpretação do que está escrito na Bíblia, os últimos dias tiveram início com o aparecimento de Jesus, os primeiros cristãos, eles viveram os últimos dias da era cristã, e os últimos dias têm-se prolongado. Em Atos dos Apóstolos, quando houve o dia do Pentecostes, é claro que Pedro, quando se levantou para dar o seu sermão, diz que ele mencionou o profeta Joel, e uma das coisas que ele disse é que o profeta Joel tinha declarado que nos últimos dias, aquelas coisas que aconteceram no dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, falar em línguas estranhas, etc., tinha sido alguma coisa que Joel tinha dito que nos últimos dias iriam acontecer. Então eu creio que nós começamos os últimos dias naquele tempo e continuamos a percorrer os últimos dias até ao último dia. Mas depois torna-se relevante nós estudarmos o Evangelho de Mateus. E este capítulo que é tantas vezes mencionado. Então, na semana passada nós abordámos um pouquinho essa matéria, fizemos uma interpretação até o versículo 9, hoje nós iremos continuar. Mas deixem-me aproveitar a ocasião
para dizer que todos aqueles que estão a assistir, que possam ir colocando no chat de onde é que me escutam, possam trazer as vossas saudações, se estiverem com a vossa família e quiserem colocar alguma fotografia, coloquem, digam de que cidade assistem, ou até mesmo de país, em algumas edições que eu tenho feito de outros vídeos, tenho tido pessoas de vários países a assistir e a partilhar da sua vida, experiência e algumas questões que são colocadas. Então, é possível também colocar questões. Se eu não conseguir responder a todas elas enquanto esta emissão está indo para o ar, nós procuraremos com o tempo fazê-lo também noutra ocasião, não deixando passar muito tempo. Então, dou o meu bem-vindo a todos vós e espero que possam ir questionando e, como eu disse, comentando, fazendo perguntas e também partilharem de onde escutam, etc. E sintam-se verdadeiramente à vontade. Este é um tempo, como eu disse, de estudo bíblico. Então, na primeira sexta-feira, nós falámos acerca dos últimos dias. A semana passada, nós iniciámos falando acerca do capítulo 24 de Mateus. Convém dizer nesta altura que nós precisamos todos entender que aquilo que nós chamamos de evangelhos e que chamamos Novo Testamento, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram escritos numa altura em que o povo ainda era um povo da velha aliança. A única pessoa da nova aliança era a pessoa de Jesus Cristo. A nova aliança, ou o verdadeiro Novo Testamento, aquilo que nós chamamos de Novo Testamento, só teve início quando Jesus morreu e ressuscitou de entre os mortos. Aí esteve o início, ou estava o início da nova aliança, ou no início do Novo Testamento, e que teve o seu cumprimento pleno quando o templo foi destruído, onde existiam sacrifícios, onde sacrifícios de animais continuavam a ser oferecidos para remissão dos pecados, e quando a cidade de Jerusalém foi destruída. E isto aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então, nós precisamos entender que Mateus estava a falar para um povo específico, o tal povo da velha aliança que estava a viver os últimos dias da velha aliança. Então nós precisamos olhar para a questão que foi levantada por eles, pelos discípulos de Jesus, e isso encontra-se no versículo 3 de Mateus 24, onde é feita a pergunta desta forma: diz-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Então, tudo aquilo que estava a ser descrito anteriormente, e o capítulo 23 é um capítulo que nós devemos ler para que possamos perceber o enquadramento do capítulo 24, mas os discípulos voltam-se para Jesus perguntando três coisas. Estava a perguntar, porque no capítulo 23 ele falava da destruição, Jesus falou da destruição do templo. Então eles perguntam: diz-nos quando é que estas coisas acontecerão. Que coisas? Aquilo que ele falou, a altura em que o templo iria ser destruído. Eles perguntam: diz-nos também qual é o sinal da tua vinda, e diz-nos também qual é o sinal do fim dos tempos. E então nós já estudámos, já mencionámos isso na semana passada, que nós sabemos que o templo foi destruído dentro de uma geração, e várias vezes, seja no capítulo 23, seja no capítulo 24, é mencionado que não passaria aquela geração sem que todas aquelas coisas pudessem acontecer. Geração, quando nós ouvimos este termo, numa questão bíblica, geração são períodos de 20, 40
80 ou 100 anos. Aquele cumprimento que estava a falar dentro deste tempo, estava a falar daquilo que iria acontecer com a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Então, este cumprimento teve origem naquela altura. Então, eles estavam a destruir, eles estavam a comparar a destruição do templo com o fim dos tempos. E eu tive o cuidado de dizer que não se tratava de fim dos tempos mundo, não é assim? Eles não perguntaram pelo fim do mundo, eles perguntaram pelo fim dos tempos. A palavra mundo é a palavra cosmos, mas eles não estavam a procurar, eles não perguntaram quando é o fim do cosmos, eles perguntaram qual é o fim do Oion, e a palavra Oion significa tempos. Então ele estava a perguntar quando é que iria terminar aquela velha aliança. Eles queriam saber da pessoa de Jesus. Depois eles falaram acerca dos sinais da vinda e começaram a falar também e a perguntar acerca do fim dos tempos. Nós falámos sobre isso, volto a dizer, hoje eu vou continuar a falar acerca dos sinais do fim dos tempos e na semana passada nós olhamos para vários sinais. Nós falámos acerca dos falsos messias, nós falámos acerca de guerras e rumores de guerras, nós falámos acerca de fome, nós falámos acerca de terremotos, nós falámos acerca da perseguição que aconteceu, lemos todos os versículos e já enquadramos em termos bíblicos estes acontecimentos através daquilo que a palavra, que os autores de cartas que foram escrevendo, principalmente Paulo, em muitas das suas cartas, ele menciona que todos estes sinais tiveram lugar naquele tempo, antes da destruição do templo, antes da destruição da cidade de Jerusalém. Então, eu gostaria de hoje continuar a falar um pouquinho acerca disso. E nós estamos a estudar este assunto através de uma colocação na história. Nós estamos a falar de revelação profética, nós estamos a falar de alguma coisa que precisa de ser enquadrada em toda a história. Então, torna-se importante nós ouvirmos dentro deste contexto o enquadramento histórico destas coisas, e o enquadramento histórico destes sinais tiveram lugar em todo aquele período antes da destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Então, nós precisamos continuar a olhar para Mateus 24 dentro deste contexto. Vale a pena ressalvar aqui que eu não estou a dizer que muitos dos sinais que estão aqui mencionados não continuariam a ter prolongamento pelos outros séculos e chegar aos dias de hoje. Nós iríamos chegar, mas ir buscar Mateus 24 e fazê-lo declarar alguma coisa que não está a ser declarada, sendo escrita para aquele povo, então nós estamos a fazer, vamos dizer, de Jesus mentiroso, o que ele não é. Então nós precisamos verdadeiramente enquadrar, reconhecer que há sinais que se repetiam, mas antes de nós entrarmos numa nova aliança, já tinha havido terremotos, a história mostra, já tinha havido terremotos, já tinha havido muitas guerras. Nós temos os relatos do Velho Testamento, onde guerras, nações se levantavam contra nações. Então nós precisamos perceber que Jesus estava a falar para um povo familiarizado com este tipo de acontecimentos e estava agora a dizer: estes sinais, estas coisas que eu vos acabei de declarar, são coisas que brevemente vão acontecer. Esta geração vai ver estas coisas acontecerem.
Claro que a fome continuou, tribulações continuam, perseguições continuam, Covid apareceram, os 19, pode aparecer o 30, seja o que for, estas coisas poderão e continuarão a acontecer. Nós acreditamos que estamos a viver, sim, últimos dias que começaram naquela altura até ao último dia. O último dia. Não é? O último dia. E esse é um dia que estará mais próximo do que já esteve, porque à medida que segundos, minutos vão passando, horas, dias, meses, anos vão passando, nós estamos mais próximos desse último dia. É óbvio, é alguma coisa que nós entendemos, em que Cristo Jesus vai voltar. É verdade, nessa altura, onde o seu reino será implantado a 100%, onde o reino interno será estabelecido. Nós acreditamos verdadeiramente nisso, e acreditamos que sinais podem continuar, mas declarar, e já tive o cuidado de dizer, quando nós olhamos verdadeiramente para o fim do mundo, quando nós olhamos verdadeiramente para os sinais que nos enquadram na proximidade da vinda do Filho de Deus, para a sua igreja, para o estabelecimento do reino eterno, para a ressurreição dos mortos, como está escrito na Bíblia, são sinais mais evidentes com aquilo que se passa dentro ou com a igreja do que aquilo que se passa no mundo, porque aquilo que se passa no mundo já tem tido esta continuidade, é uma coisa que vai percorrendo. Então, a semana passada nós falámos muito acerca destes sinais, hoje nós vamos falar de alguns deles e procurar mostrar à luz da palavra de Deus que eles tiveram lugar naquele tempo também. Nas cartas, Colossenses, portanto a Colossos, na Gálatas, 1 Coríntios e tantas outras cartas escritas, foram todas escritas antes do ano 70 e todas elas mencionam que estes sinais já tiveram lugar. Nós, se quisermos desenquadrar as coisas, nós poderemos desenquadrar. Se nós quisermos tirar versículos do contexto e prolongá-lo, nós podemos retirar do contexto, e volto outra vez a dizer, eu estou a falar de Mateus 24 dentro de um contexto histórico, e histórico, na história, mostra que estas coisas aconteceram. Volto a repetir, poderão ter continuidade, e têm tido continuidade, nós não negamos esse facto, mas não vamos meter Mateus 24 e falar coisas que não têm a ver. Os sinais que determinam a vinda de Jesus para estabelecimento do seu reino eterno, volto outra vez a repetir, a palavra de Deus dá-nos muitas indicações, que são sinais que têm mais a ver com aquilo que se passa dentro da igreja do que aquilo que se passa no mundo. Então, continuando, no versículo 10 de Mateus 24, está a falar de traição e apostasia. Se nós olharmos para a igreja do primeiro século, ela teve de lidar muitas vezes com a traição e com a apostasia. Está escrito em várias passagens, em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, Paulo declarou: bem sabes que todos os que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Figelo e Hermógenes. Eu quero salientar que a carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, foi escrita por volta do ano 64. Alguns historiadores vão até o ano 68 depois de Cristo. Então este é um versículo que ainda está enquadrado dentro daquilo que era antes da destruição de Jerusalém. Então, aqueles que outrora proclamaram o nome de Cristo, perseguiram a igreja, o qual anteriormente eles disseram pertencer. E Paulo, ele declara isso. Paulo, ele declara, há muita gente que estava comigo, há muita gente que estava pregando, fazia parte da proclamação da verdade, do evangelho, vamos dizer assim, mas eles me abandonaram. Então houve traição, houve muita apostasia. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 10,
Paulo diz também Demas, do qual foi dito que amou o presente século, abandonou Paulo. Então, temos aqui traição no versículo 16 de 2 Timóteo 4, e eu estou a ler. Diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhes seja imputado. Então vemos que a traição, a apostasia, teve lugar durante aquele tempo. Há um relato histórico que diz: Tácitos, falando da perseguição de Nero, declara: no princípio alguns dos que foram presos e confessaram, e então, pela descoberta desses, uma grande multidão de outros foram condenados e barbaramente executados. Em Gálatas, no capítulo 1, entre o verso 6 e o verso 10, e deixa-me dizer assim, Gálatas, carta foi escrita, dizem, há duas interpretações, porque podem haver a que tipo de pessoas é que Paulo estava a escrever, e colocam a escrita da carta de Gálatas entre o ano 49 e o máximo ano 55, por volta de 54 ou 55. Então, volto outra vez a dizer, antes da destruição da cidade e do templo. Diz assim: a igreja teve ainda que enfrentar os judaizantes que estavam permanentemente a distorcer o evangelho, pregando um evangelho contrário ao evangelho de Cristo. Isto está escrito em Gálatas, no capítulo 1, versículo 6 até o versículo 10. Eu não tenho tempo de ler todos os versículos, mas vocês, eu já vos disse, devem ter papel, devem ter uma esferográfica, lápis, alguma forma de anotarem, tomarem nota dos versículos e procurarem estudar por vocês mesmos. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus e acreditamos que Deus está disposto a ajudar-nos. Ele é o nosso máximo professor. Agora, nós precisamos enquadrar, nós precisamos olhar para as Escrituras dentro do contexto em que as coisas foram acontecendo. No versículo 11, fala-nos de um outro sinal do fim dos tempos, e é dito que iriam existir falsos profetas. Está escrito em Mateus 24:11. Era um outro sinal, era a existência de falsos profetas. Quando nós olhamos para 2 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 1, 2 de Pedro, capítulo 2, no versículo 1, nós lemos assim, mas isto são afirmações de Pedro, o apóstolo Pedro diz: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, e os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. A segunda carta de Pedro foi escrita entre o ano 67 e o ano 68 depois de Cristo. Então, Pedro está a dizer que naquela altura havia falsos profetas. Houve naquela altura, não há hoje? Hoje continua a haver falsos profetas. Hoje continua a haver pessoas que distorcem aquilo que é o Evangelho e, se possível, negam a Cristo, trazendo destruição, trazendo tanta coisa contrária. Continua a haver estes sinais, estas coisas, tanta traição, apostasia, falsos profetas, é alguma coisa que se vai prolongando. Mas Jesus estava a dar resposta especificamente àquela pergunta que os discípulos fizeram e que tinha estes três aspectos, que eu já mencionei. Então Paulo escreve aos ensinadores judaizantes, ou descreve os judaizantes como falsos obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Isto está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 13. Eu repito, 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo
13. Então, notem, Paulo descreve como falsos obreiros fraudulentos, transfigurando-se em obreiros de Cristo. Em 2 Timóteo, nós encontramos mais versículos que dizem acerca, ou falam acerca disso. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, os anciãos efésios são avisados a respeito de falsos ou de lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Está escrito assim, versículo 29 até 30. Os anciãos de Efésios eram avisados disso. Lobos cruéis que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. João, na primeira carta, no capítulo, 1 João, no capítulo 4, no versículo 1, e este é um escrito logo feito a seguir o Evangelho de João. João diz: muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Então nós precisamos entender que naquele tempo já existiam falsos profetas. Alguma coisa que vai continuando, mas Jesus estava a dar resposta e a dizer muito brevemente: não vai passar esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Não é algumas, mas todas estas coisas. Então tudo aquilo que está enquadrado no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 24, aconteceu. E aconteceu com aquele povo. Aconteceu com aquele povo. E se nós associarmos profecias do Velho Testamento, se nós formos a Daniel, se nós olharmos para tantas outras palavras proféticas do Velho Testamento, nós perceberemos o cumprimento dessas profecias enquadradas dentro deste tempo. Eu já disse, há um livro que aconselho toda a gente a comprar, que é a História dos Hebreus, escrito por Flávio Joséfos. É um livro que eventualmente há uns tempos atrás estava à venda na Casa Publicadora, na Capu, em Lisboa. É natural que algumas outras livrarias, eu falo dessa porque encontrei lá. Pode ser encomendado também pela internet, Amazon, poderão procurar. E é um livro que toda a gente devia ler, principalmente aqueles que se interessam por esta temática. Sei que muita gente diz: eu não me interessa estudar, não me interessa falar acerca do fim dos tempos, não me interessa falar da segunda vinda de Jesus, o importante é estar preparado. Claro, o importante é estar preparado. Todos nós sabemos que o importante é estar preparado, mas se nós estamos preparados, se nós simplesmente preocupamos em estar preparados, mas não temos conhecimento daquilo que é a palavra, nós podemos viver de forma displicente, nós também podemos viver com uma mentalidade de escape em que parece que nada tem validade. Então eu costumo dizer, eu quero estudar, eu quero aprender, não tenho a revelação toda, eu quero estar aberto àquilo que o Espírito Santo pode ajudar e levar-nos a entender. Eu entendo isso perfeitamente, mas para mim esta é uma das matérias que é importante para nós estudarmos, porque a maneira como nós olhamos para o fim dos tempos também vai determinar a forma como nós vivemos. E eu acredito que Jesus Cristo ele vai voltar para uma igreja gloriosa. Jesus Cristo vai voltar para uma igreja triunfante, uma igreja que sabe aquilo em que crê, uma igreja que está aqui para implantar o reino que será consumado para sempre a 100% quando Cristo Jesus voltar. Eu acredito perfeitamente que ele vem para uma igreja vitoriosa, uma igreja que se multiplica, uma igreja que faz discípulos. É verdade que por um lado cresce as trevas, por outro lado cresce a luz. Eu acredito que estes dois reinos vão crescendo lado a lado, mas as trevas jamais podem acabar com a luz, mas a luz acaba com as trevas. Então eu quero fazer parte de uma igreja
igreja que está ativa, e se não for os meus olhos a ver o cumprimento de tudo, que sejam os olhos das minhas filhas, se não for os olhos das minhas filhas, sejam os olhos dos meus netos, mas aquilo que está escrito na palavra de Deus, de que a glória do Senhor vai cobrir a terra, de que milhares e milhares serão salvos, grandes colheitas acontecerão. Eu acredito que isto é alguma coisa que vai acontecer, e é alguma coisa que teremos de ver, e por isso eu digo, se não for os meus olhos, outros olhos verão a minha descendência. A minha mentalidade não é só para a minha geração, é uma mentalidade multigeracional. Eu não vejo aquilo somente que me traz benefício a mim, mas aquilo que traz benefício à minha própria descendência, porque está escrito e declarado que a minha descendência é abençoada pelo Senhor. Louvado seja o nome dele. É abençoada, a tua descendência é abençoada. És um filho de Deus, és uma filha de Deus, a tua descendência é abençoada. E tu não estás aqui com a mentalidade, eu vou-me embora, vou embora. O importante é ir embora daqui para fora, porque se está a multiplicar as trevas, multiplicam-se as trevas, multiplica-se a luz. Louvado seja Deus, multiplica-se a igreja, deve ser influente. E se a igreja não está a ser, esse é um sinal, possivelmente, porque está escrito que nós teremos de experimentar a restauração de todas as coisas no seio da igreja. Tem de haver refrigério, tem de haver tempos em que nós glorificamos pela presença do Senhor. E se nós não vemos isso, isto nós devemos buscar. Eu já disse, este é um tempo em que nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, sintonizarmos os nossos ouvidos com ele. E nada melhor que este tempo em que nós estamos presos ou confinados às nossas casas. Então é um tempo de nós buscarmos a Deus. Eu acredito perfeitamente na grande colheita, na multiplicação de discípulos, porque está escrito para nós fazermos discípulos. Não é que só convertidos, mas é fazermos discípulos de Jesus. E isso terá de acontecer. Então, João falou dos falsos profetas. Josefos, no seu livro, ele diz, no seu livro chamado Da Guerra Judaica, ele descreve o seguinte: mas havia um falso profeta egípcio que fez aos judeus mais mal do que os anteriores. Ele está a falar de anteriores. Portanto, antes deste, já tinha existido outros. Ele fez mais mal, um falso profeta egípcio, fez mais mal aos judeus do que os anteriores. Era um enganador, fingindo ser um profeta também, e juntou 30.000 homens que foram enganados por ele, os quais ele levou ao deserto, ao monte que era chamado Monte das Oliveiras, e estava pronto a entrar em Jerusalém pela força a partir daquele lugar. Então entendamos, Josefos é um historiador e que passou por todo este período, e aquele que ficou vivo e que depois escreveu os acontecimentos que tiveram lugar naquele tempo. Quando nós falamos acerca, e este é um outro sinal que muitas vezes se utiliza para mostrar os tempos que nós vemos, que é um multiplicar da iniquidade e o esfriar do amor de muita gente. Em Mateus 24, no versículo 12. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo declarou-se chocado, declarou-se como que ofendido pelo comportamento dos coríntios. Vejam assim o que é que ele disse: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, uma imoralidade tão grande, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher do seu pai. Então, alguém que tinha uma relação com a sua madrasta, Então, está aqui a falar de imoralidade, uma imoralidade tal. E na mesma carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 13, ao versículo do capítulo 13, do versículo 1 até ao versículo 13, Paulo enfatiza a necessidade do amor acima de todas as outras ocupações espirituais. Então,
Paulo está a dizer que o amor naquele tempo, a imoralidade naquele tempo existia. Não existe hoje? Existe. Não existe hoje falta de amor? Existe. Não se multiplica a imoralidade? Multiplica-se. Nós hoje olhamos para muitas coisas e dizemos, nunca foi assim. Deixem-me dizer como é que nunca foi assim enquanto Jesus falou e pregava o Evangelho. Ele falava acerca das mesmas coisas que nós hoje vemos. Aquilo que nós hoje consideramos como alguma coisa que não deveriam acontecer, esta imoralidade, esta mentira, esta coisa toda que nós vamos vendo acontecer no mundo. Sim, nós não vivemos naquele tempo, achamos que é agora. Naquele tempo Jesus falou acerca dessas coisas. Então, naquele tempo existia, não estava a referir-se a alguma coisa 2000 anos e tal à frente, estava a referir-se a alguma coisa que acontecia naquele tempo e estava a dizer àquela geração que estas coisas, esta imoralidade, esta falta de amor, o esfriar do amor de muita gente iria acontecer. Mas depois no verso... no verso 13, portanto, fala no versículo 12 de Mateus 24, fala o multiplicar da iniquidade e o esfriar do amor. Nós já vimos, Paulo falou acerca disso, da multiplicação da iniquidade, o amor esfriar, tal e qual como hoje acontece, mas depois no versículo 13 ele diz assim, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. O que perseverar até ao fim será salvo. E agora aqui compete fazer a pergunta, o fim de quê? O fim de quê? Deixem-me lembrar aquilo que eu disse há pouco. Jesus, ele está a responder a perguntas feitas pelos discípulos acerca da destruição do templo e do fim dos tempos, ou seja, Jesus está a falar acerca do fim da dispensação judaica e está a falar acerca da ordem da antiga aliança. Jesus falava acerca do fim dessas coisas. Então, nós precisamos lembrar, escutem, nós precisamos lembrar, e já disse isto, as regras da interpretação da Bíblia obrigam-nos a ir aos contextos, obrigam-nos a ir aos capítulos anteriores, não somente os versículos, mas aos capítulos anteriores. E se nós lembrarmos, os discípulos, eles tinham acabado de ouvir Jesus predizer que o templo iria ficar deserto para os fariseus. Esta afirmação foi feita, para nós nos situarmos, encontra-se no capítulo 23, no verso 38. Jesus disse, esta vossa casa ficará deserta. É o que está escrito no versículo 38. Então Jesus estava a falar acerca destas coisas. No versículo 36, se vocês repararem, de Mateus 23, Jesus diz, estas coisas aconteceriam nesta geração, isto é, a geração a quem Jesus se estava a dirigir. Então, aquela geração iria ver a casa ficar deserta, a queda do templo, a queda da cidade, a destruição. Então, este era o fim que Jesus tinha em mente. Grandes modificações sociais aconteceram, religiosas, políticas aconteceram e vieram sobre o Império Romano. Então, os que perseveraram até ao fim, eles seriam salvos. Salvos o quê? Eles viveriam. Eles iriam viver o que conseguissem perseverar até ao fim. O apóstolo Paulo diz-nos que os fins dos séculos não estão num futuro distante. Notem que no versículo 10, no capítulo 10 de 1 Coríntios, no versículo 11, notem que está escrito assim: tudo isto lhes aconteceu como exemplo, e estas coisas estão escritas para aviso nosso. Isto é, o fim, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, os fins dos séculos tinham vindo
no primeiro século. E o Novo Testamento declara, ou descreve a proximidade da vinda do Senhor e o fim de todas as coisas, isto é, o fim distinto da era judaica e da era da velha aliança. Então, quando nós olhamos estes sinais, olhamos para estas coisas, nós precisamos entender que ele estava a falar para uma geração que iria ver todas as coisas. Então, era como dizer, brevemente, estas coisas irão acontecer. Então, não fazia sentido nenhum estar a dizer alguma coisa àquela geração a quem foi dito que não passariam essas coisas sem acontecerem e depois nós pegarmos nestas coisas como que sinais simplesmente que iriam acontecer 2000 e tal anos posterior ou 2000 anos depois destas afirmações terem sido feitas. Então no verso 14 depois diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Este é um dos sinais que é apresentado no Evangelho segundo São Mateus. E precisamos empreender, e aqui está um aspecto verdadeiramente importante para nós percebermos, interpretar esta palavra. Este versículo pode ter o seu cumprimento das mais diversas maneiras. E deixem-me ler. Primeiro, no Pentecostes, havia em Jerusalém judeus de todas as nações debaixo do céu. Ou seja, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, entre o versículo 5 e o versículo 11, nós somos capazes de ler acerca disto. Então, eles levaram o evangelho com eles quando deixaram Jerusalém, depois da festa do Pentecostes. Então, esta é uma das formas de interpretação. Outra, em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 23, diz-nos que o Evangelho foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu. Colossenses, capítulo 1, versículo 6, Paulo diz-nos que o Evangelho em todo o mundo vai frutificando. Estas são palavras do apóstolo Paulo. O Evangelho em todo o mundo está a frutificar. No capítulo 1 de Romanos, no versículo 8, diz assim: porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 18, está escrito assim: pois toda a terra saiu a voz, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até nos confins do mundo. Então podemos interpretar este evangelho ser pregado porque no dia de Pentecostes estavam lá em Jerusalém judeus de todo o mundo. Esta hipótese de que Paulo está a dizer que em todo o mundo o evangelho estava sendo pregado. Terceira forma de nós olharmos também para este versículo é que Paulo estava a fazer planos de ir à Espanha. Se nós lermos em Romanos no capítulo 15, no versículo 24 e no versículo 28, é provável que uma igreja já existisse em Espanha, o que significa que o Evangelho tinha alcançado a fronteira ocidental do Império Romano. Então o Evangelho já se havia espalhado. E uma coisa que se torna importante nós entendermos aqui é que a palavra traduzida por mundo é a palavra grega oikoumene. Oikoumene. E esta palavra que está aqui neste versículo fala acerca da terra habitada. Terra habitada. Então o evangelho será pregado em toda a terra habitada. A profecia mostra claramente que o evangelho seria pregado no Império Romano antes de Jesus voltar em julgamento sobre a cidade e sobre o santuário. A mesma palavra, oikoumene, é usada em Lucas no capítulo 2, no versículo 1, que diz: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Então, nós precisamos entender que há uma Bíblia que é a nova versão
a nova versão, eu li também na American Standard Bible, lá numa nota de rodapé, está a falar do Império Romano, Atos no capítulo 11, versículo 28, 24, versículo 5, e está na nota de rodapé este evangelho a ser pregado em todo o mundo habitado, falando e orientando para o Império Romano. Eu não vou fazer a leitura de algumas coisas históricas, mas o evangelho espalhou-se por todas as nações, por todo o mundo habitado. Esteve na Mauritânia, no Egito, em várias partes de África. Marcos levou o evangelho para lá. O evangelho foi pregado na Síria, na Mesopotâmia, foi pregado por Filipe e André em Ceitia, foi pregado em várias cidades por apóstolos, pelos discípulos de Jesus. Então o evangelho foi se propagando até à destruição de Jerusalém. Então, antes da morte, antes da destruição, o evangelho tinha já sido espalhado por todo o lugar. Então, antes do ano 70, a terra habitada tinha ouvido acerca do evangelho. Agora, há uma outra parte que fala no versículo 14, e é uma parte, a parte do versículo 14 é distinta daquilo que está escrito no capítulo 28, entre o verso 19 e o verso 20. Então, capítulo 24, verso 14, fala acerca da terra habitada. Em Mateus capítulo 28, e esta é uma missão que ainda foi entregue à igreja, e ele estava a falar a um povo de uma velha aliança que iria entrar na nova aliança, como eu disse, após a morte de Jesus, após a sua ressurreição, deu-se início à nova aliança, completada com a queda da cidade e do templo, a destruição do templo e da cidade. No versículo 19 e 20 de Mateus 28, fala acerca de nós fazermos discípulos em todos os povos. Então, esta é uma missão que nos foi entregue a nós para que nós possamos continuar a espalhar e fazer discípulos em todos os povos. Então é uma responsabilidade nossa, igreja, continuarmos. Eles fizeram a terra habitada, mas depois Mateus ele continua a dizer para a geração que fossem, pregando até que todos os povos sejam alcançados. E esta é uma missão que nós continuamos a ter. Já disse, os últimos dias não acabaram, eles continuam. A missão que foi dada a eles é uma missão que nos foi dada a nós também. É uma missão que nos foi dada a nós, de irmos pelas nações, de nós pregarmos o Evangelho, de fazermos discípulos, de nós batizarmos pessoas. É uma missão que nos tem sido entregue e nós devemos continuar a cumpri-la até que cheguemos ao último dos últimos dias. Cheguemos ao último dos últimos dias. Então, eu espero que este tempo que nós tivemos aqui juntos possa ser esclarecedor. Como eu disse, espero que, se vocês não o fizeram, se voltarem a ouvir, tomem nota dos versículos, procurem, enquadrem, peguem, comprem o livro A História dos Hebreus de Flávio Josefos, procurem na palavra, comentários bíblicos, etc., coisas históricas. Se vocês puderem pensar e estudar, será extremamente bom e abençoador para vocês. Nós acreditamos, sim senhora, que vivemos, deixem-me usar assim alguma coisa que poderá ajudar-vos a esclarecer. Os últimos dias começaram naquele tempo, eles têm-se prolongado, e nós, vamos dizer assim, nós vivemos os últimos dos últimos dias até chegar ao último dia. Pode ser na nossa geração, pode ser na geração que vem a seguir, e eu não estou a dizer que a fazer previsões de que Jesus vai voltar neste tempo. Eu já vivi o suficiente na minha vida cristã. Lembro-me que
chegou a ser feitos estudos, grandes mapas da tribulação, e se falava da figueira, e se falava da nação de Israel, e se falava disto, e se falava daquilo, tantas previsões, tinha cataplásios de folhas e de livros falando acerca destas coisas, e nada daquilo aconteceu. Toda a gente tinha medo na mudança de século e que ia acontecer assim, tantas profecias foram lançadas por este mundo fora, e eu costumo dizer, não eram profecias, eram profetadas. São coisas que às vezes não fazem sentido nenhum, porque eu já disse, o Espírito Santo de Deus, quando nos fala, ele vai falar enquadrado com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu sei, e já disse, e tive o cuidado de dizer, muitas vezes nas comunidades cristãs podem haver uma ou duas interpretações acerca das mesmas coisas. Eu não faço juízos de valores. Quem crê, eu acredito que a vinda de Jesus vai ter lugar, é uma vinda física, corpórea, ele virá para a sua igreja. Eu acredito plenamente nisso. Podemos às vezes interpretar de uma maneira, mas eu estou a dizer, estudei anos, durante cerca de 6 a 7 anos eu comprei dezenas e dezenas de livros com várias correntes teológicas, estudando afincadamente, pedi conselho, ouvi pessoas, fiz perguntas, até encontrar resposta na própria palavra de Deus, com a ajuda de alguns amigos, para interpretar de uma forma correta aquilo que está escrita na palavra de Deus. É verdade, o mais importante é nós sermos salvos. O mais importante é nós estarmos todos preparados para quando ele vier, mas eu não quero viver só com isso, eu quero viver com uma interpretação correta e com, acima de tudo, com uma mentalidade que me pode ajudar a cumprir aquilo que é a minha missão, o meu propósito, e ajudar a igreja, enquanto servo de Deus, ajudar a igreja, ajudar as pessoas para que cada um encontre o seu lugar no corpo. A igreja nos nossos dias tem de cada vez ser mais apostólica e menos pastoral. O que é que eu quero dizer com isso? O pastoral é a ligação, a manutenção do rebanho, e nós ficamos com a manutenção do rebanho. Nós hoje crescemos muito através da multiplicação, ovelhas que mudam de um lugar para o outro, mas na realidade a igreja tem de ser uma igreja que alcance, uma igreja com uma visão apostólica, uma igreja multiplicadora, uma igreja que faz discípulos e discípulos que alcançam outros e que pregam o evangelho lá fora. Ainda há milhares, milhões de pessoas para serem salvos, e nós acreditamos que a igreja tem de fazer isso. Sim, senhora, muitos estão em trevas e escolherão as trevas em vez da luz, mas nós temos a responsabilidade de transportar a luz que é Jesus, e ele fez de nós luz para que nós possamos tocar as nações. Então, obrigado pela vossa participação, obrigado porque vocês têm comentado, têm estado presentes, e vou procurando responder a todas essas questões. Mas eu queria terminar com uma palavra de oração por vós, oração pelas famílias neste tempo presente, para que a paz de Deus, que excede o entendimento, possa tomar conta das nossas vidas. Nós vivemos e queremos viver preparados, porque Jesus está dentro de nós e é nele que nós somos salvos, é nele que nós estamos seguros. Mas nós não queremos que alguém pegue naquilo que é a Escritura para criar medo. Não é o medo que nos atrai a Jesus, é a sua benignidade. A benignidade de Deus é que nos atrai a Jesus, é a sua graça. É pela sua graça que nós podemos ser salvos. Não é uma graça barata, teve o preço pago por Jesus Cristo para toda a humanidade. Pago por ti, pago por mim, e é com esta graça, um poder que também nos capacita, que nós vamos vencendo, que nós vamos conquistando, que nós vamos cumprindo o nosso trabalho. Então, deixem-me orar e abençoar as vossas vidas. Paizinho, agora mesmo, em nome de Jesus, eu venho à tua presença e eu oro para que a tua palavra possa produzir fruto, que o teu Espírito Santo possa levar todos aqueles que têm escutado ou venham a escutar, a estudar a tua
palavra e a tua paz tome conta do coração, que nós sejamos cheios de ânimo, nós sejamos fortalecidos por ela, que nós sejamos encorajados por ela, que nós possamos perceber que estes sinais continuam a existir, mas aquilo que tu esperas de nós é que nós continuemos a pregar o teu evangelho, que nós continuemos a ser luz, que a tua igreja continue a ser vitoriosa, que nós possamos implantar o teu reino até o dia em que tu virás, em que ele será completo, perfeito, mas que enquanto aqui estamos, nós possamos ir conquistando a luz, conquistando o terreno às trevas, e que o teu nome possa ser glorificado em nome do Senhor Jesus, que o teu amor, que a tua graça abunde. Eu oro para que a tua paz tome conta de cada família, que o medo seja afastado das suas vidas e que a tua palavra tenha liberdade na vida de cada um. É no nome de Jesus que eu oro e que abençoo todas as famílias que me estão a escutar em nome do Senhor Jesus. Então espero estar convosco na próxima sexta-feira, à mesma hora, às 9 horas, para nós podermos continuar a estudar a palavra de Deus. O nosso culto acontece desta forma, nós estudamos, nós oramos, infelizmente não podemos interagir ou pessoas falarem, mas não estamos fisicamente presentes, não posso ter resposta a perguntas que possam surgir se nós estivéssemos juntos, mas eu espero que o Espírito Santo e em tudo aquilo que nós podemos fazer possa de facto ajudar-nos e trazer clarificação. Que a paz de Deus tome conta de cada um de vocês e até à próxima sexta-feira. Louvamos a Deus já de várias maneiras hoje, não é? Com os nossos cânticos, com as nossas palmas, deixando a palavra de Deus criar raízes no nosso coração. Vamos agora louvar a Deus com a nossa oferta. Já a seguir vão aparecer as informações sobre quer a transferência bancária, quer o MBWay, que pode ser utilizado para dar a oferta. E eu queria também encorajar-vos caso necessitem de oração, caso necessitem ou queiram uma palavra, queiram aconselhamento, conversar com alguém, ou simplesmente comentar acerca de como é que esta palavra hoje vos tocou, vos impactou, estejam à vontade. Aqui nos comentários há sempre alguém da igreja pronto para falar convosco, para orar convosco e para conversar. Por isso, sintam-se livres, super à vontade, para poder também deixar os vossos comentários. Vamos então oferecer a Deus.